Bem, me ajeitei aqui já. Meu nome é Alessandro, eu estou vendo algumas pessoas aqui que eu não conheço. Frota, hoje você fez jus ao nome, né, Frota? Que legal, que bacana. Família do meu irmão aí completa, participando. Eu sou impostora. Frota, para quem não conhece, é um irmão, um amigo novo aqui na igreja. Tem estado com a gente aqui nas nossas reuniões de oração. Um homem que tem demonstrado ter uma sede enorme de Deus. E hoje ele está aqui com a família dele. A filha também vem, né? Sempre. E hoje temos ali o cumprimento da família. Shirley também, irmão José, voltando aí de um momento bacana, né? Legal, um períodozinho de férias. Que legal. Irmãos, bom vê-los aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro. É um prazer poder dividir com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração essa semana. E confesso para vocês que é um tipo de tema que eu sou apaixonado, eu gosto de livros que mostra muito, né, da nossa natureza, e não só mostra a nossa natureza, como também nos ajuda a viver, nos orienta a viver. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Eclesiastes, capítulo 10, do 1 ao 7, mas pensando um pouquinho sobre esse mundo que a gente vive, sobre esse lugar onde nós estamos. E o meu desejo é que você saia daqui hoje sabendo um pouco mais daquilo que Deus tem para a sua vida, a te ensinar e a te orientar na caminhada cristã. Nós não vamos ler o texto agora. Eu queria só falar para vocês, antes da gente chegar ao capítulo 10, eu quero passar para vocês um resumo, mas um resumo mesmo, do livro de Eclesiastes até esse capítulo. É um livro que tenta o tempo todo, ou pelo menos sinaliza para a gente que tudo que existe debaixo do sol é vaidade, é passageiro e não faz sentido. É isso que Salomão vai ensinar para a gente, ou mostrar para a gente, nesse livro de Eclesiastes. E uma das coisas que ele diz, que logo no capítulo 2, quando ele começa a analisar tudo isso que está acontecendo debaixo do sol, como ele chama, ele diz que nada faz sentido. Você imagina alguém começar a olhar a vida, ver tudo que fez e falar assim, nada fez sentido ou nada faz sentido. Porque, na verdade, o livro de Eclesiastes ele vai tentar responder algumas perguntas para mim e para você. Ele vai tentar levantar a resposta para as perguntas de por que nós vivemos? Qual é o sentido da vida? Por que nós acordamos todo dia? Por que nós trabalhamos? Ou por que nós estamos o tempo todo à procura de um trabalho? Por que nós precisamos ganhar dinheiro? Por que nós lidamos com o dinheiro da forma como nós lidamos? Qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de acordar? Qual é o sentido de respirar? Qual é o sentido de buscar desenvolver novas amizades? Qual é o sentido de casar? Qual é o sentido de ter uma família? Qual é o sentido de estar aqui hoje à noite como vocês estão, assim como eu? Qual é o sentido disso tudo? Para onde nós estamos indo nesse caminho que nós estamos seguindo? Aonde nós vamos chegar? Então ele vai tentar responder tudo isso. Só que no capítulo 2, ele já chega a uma conclusão dizendo que nada tem sentido. Nada faz sentido. E aí, para explicar essa resposta que ele mesmo dá, ele faz uma divisão, que é muito interessante.
Ele faz uma divisão entre aquilo que está debaixo do sol e aquilo que está acima do sol. Debaixo do sol é a realidade que nós vivemos hoje, é esse mundo aqui, é aquilo que você vê, que você toca, são os lugares por onde você percorre, são as pessoas que você abraça. O mundo debaixo do sol é tudo isso que nós estamos vivendo. E ele diz que essa realidade aqui, de abraçar, de tocar, de sonhar, de conquistar, de perceber as pessoas, perceber a vida, ele vai dizer que tudo isso é inútil. Para ele nada disso faz sentido. Ele diz que é inútil. Ele diz que é inútil porque nós estamos sempre frustrados. Por mais que hoje você esteja aqui e eu te pergunte, você está satisfeito? Você pode até levantar uma das suas mãos e falar, sim, eu estou satisfeito. Mas você está satisfeito por um momento. Logo, logo, você será uma pessoa frustrada, porque aquilo que hoje te traz satisfação, amanhã te trará uma grande frustração. Porque ele diz que isso tudo passa, isso tudo se acaba, isso não preenche a nossa vida como nós precisamos ser preenchidos. Essas coisas, por mais que pareçam dar um sentido para nós e nos conduzir para uma vida que faça sentido, ele diz que não funciona. Essas coisas, elas não vão nos levar para uma vida que faz sentido. Elas não vão nos levar para uma vida que, de fato, nós, eu e você, fomos chamados a viver. Ele diz que, na verdade, esse caminho que nós estamos trilhando, ele é um caminho de grande frustração. É engraçado, né, pensar assim, ou até mesmo concordar com Salomão, porque a gente olha a nossa vida hoje, e quantos de vocês, né, estudam, leem a Bíblia, amam as pessoas, honram a Deus, vivem as suas vidas, cuidando de outras pessoas, servindo ao Senhor. E de repente você vê uma pessoa dizendo que tudo isso que vocês estão fazendo não tem sentido. É uma grande frustração. E aí você começa então nessa vida a ter novos objetivos, você começa a ter novos sonhos, e aí você vai caminhando, se frustrando. E aí você pergunta para os mais experientes aqui, eu sou novo, mas tem muita gente aqui que vocês podem chegar e perguntar sobre a vida, vocês vão ver que eles vão dizer para vocês, de fato a vida é uma grande frustração, aqui tudo é passageiro, hoje tem, amanhã não tem, hoje se constrói, amanhã se derruba, hoje a gente abraça, amanhã a gente está se separando. Então, tudo aqui é passageiro, tudo aqui passa. E essa realidade, irmãos, não é uma realidade que vem simplesmente do coração de Salomão ou daquilo que ele percebeu, mas isso é uma realidade, é uma verdade bíblica. Se você olhar a Bíblia, você vai ver constantemente o povo passando por esses momentos de frustração. Porque, na verdade, o ser humano ele só pode ser completo quando Jesus Cristo entrar em seu coração e ele perceber que ele não tem mais falta de nada. Que ele não tem mais falta de nada. Eu não estou dizendo que você não possa conquistar as coisas, mas elas não farão sentido na sua vida, como hoje muitas coisas fazem. E estão tomando o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Estão sendo muito mais importantes. E com isso a gente se frustra, com isso a gente, em alguns momentos, a gente até se desanima, bate um desânimo horrível. Esse é um pano de fundo, ou é um contexto simples
do que está rolando desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Então, resumindo o capítulo 1 até o capítulo 6, o que a gente vai perceber é que somos insatisfeitos e nos frustramos o tempo todo porque dedicamos maior parte da nossa vida buscando as coisas debaixo do sol. Buscando as coisas nesse mundo em que nós vivemos. A partir do capítulo 7, ele vai começar a dar para a gente uma outra perspectiva. Que perspectiva é essa? A perspectiva de você viver debaixo do sol, nesse mundo louco. Eu gostaria que ainda não colocasse, porque eu não vou falar disso agora. Tá bom, Dodão? Por favor. Espera só mais um pouquinho, só para não confundir, vocês estarem lendo um texto e eu estar falando de outra coisa. Mas o resumo disso daqui é justamente isso que eu falei. Nós somos insatisfeitos, nos frustramos o tempo todo, porque dedicamos maior parte da nossa vida buscando as coisas que estão debaixo do sol. Buscando aquilo que os nossos olhos veem e levam para dentro da nossa alma que nós necessitamos, que nós precisamos ter. E aí nós lutamos por essas coisas, nós buscamos essas coisas, não que elas sejam erradas, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Até porque eu estou querendo nessa introdução chegar com vocês no ponto dos versos que nós vamos ver. Então, a partir do capítulo 7, Salomão ele traz uma outra perspectiva que eu acabei de falar para vocês, que é de vivermos aqui, nesse lugar que nós estamos, debaixo do sol, dessa realidade, dessa primeira realidade que ele diz. A perspectiva que ele nos dá é viver debaixo do sol, nessa realidade que nós vivemos, mas pensando nas coisas que estão acima desse sol. Essa outra realidade. Estar aqui pensando nas coisas do céu, pensando nas coisas do reino de Deus. Aí você vai falar assim, Alessandro, mas é fácil, eu vivo dessa maneira. Eu sei o que me espera, eu sei o que eu vou me tornar. Eu sei que quando eu estiver lá, eu não vou ter mais necessidade de nada. Deus vai suprir todas as coisas. Isso é maravilhoso. Mas a questão é que quando nós estamos aqui e nos vemos em falta de alguma coisa, lembrar que lá nós vamos ter tudo, não satisfaz a nossa vida aqui. Não nos traz alegria, não nos traz confiança, não nos faz acordar, não nos faz ver as coisas de maneira diferente. Pelo contrário, ver que lá eu vou ter tudo, mas aqui eu não tenho nada, isso traz uma grande frustração. Ou melhor, não é não ter nada, é não ter aquilo que eu gostaria de ter. Porque nenhum de nós aqui podemos dizer que nós não temos nada. O que ele está dizendo para mim e para você, e é justamente no texto que nós vamos entrar daqui a pouco, é que você não viva nesse mundo como mais um louco, como mais um insensato, como mais um tolo, porque o mundo está repleto de pessoas loucas, tolas e insensatas. E quando eu digo mundo, eu não estou me referindo às pessoas que estão lá fora, pessoas que não ainda têm uma vida de intimidade com Cristo. Eu estou me referindo a mim e a você também. E nessa noite, a primeira informação que eu gostaria de te dar, o primeiro convite, é te chamar para ter uma vida menos louca, menos insensata, menos tola, e sim, mais sábia, com mais cautela, com mais cuidado, se vendo lá no reino. Sabe, se a gente pudesse ter abrisse uma tela aqui e me mostrasse eu vivendo lá no reino com Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Imagina, se abre na sua frente uma tela e você pudesse se ver
lá nas ruas de ouro, naquele lugar maravilhoso, sabendo que você não teria mais tristeza, você não ia chorar mais, nada ia te machucar, você não ia ter preocupação de nada, você nunca mais ia ouvir falar em águas do rio, Enel, né? Aqueles boletos. Imagina aquela prestação do carro, irmãos, acabou, né? Imagina, que legal, acordar cedo para ir trabalhar, acabou, não tem mais nada disso. Olha que bacana. Aí você se vendo lá, meu Deus, é para lá que eu estou indo. E aí quando você olha aquele cenário, você vê aquela vida que está preparada para você, você está caminhando para lá. Você sabe que você vai chegar lá. Aí você vive aqui de maneira diferente. Você vive aqui de maneira mais sábia, mais sensata, mais tranquilo. Você toma as decisões de forma mais calma. Você conquista as coisas, mas aquilo dali, a hora que Deus quiser tirar, ou se um dia Deus chegar para você e falar assim, está vendo tudo isso que você construiu? Está vendo isso que você comprou? Está vendo isso que você fez? Abra mão, porque eu tenho um propósito maior com você. Aí você vai falar assim, pô, é fácil, porque um dia onde eu vou estar, isso aqui nada vai fazer sentido. Aí você abre mão das coisas aqui, você vive feliz, você vive alegre. Essas coisas não tomam lugar no teu coração e não te faz viver de maneira insensata, como um louco. Então o que ele está dizendo é o seguinte, não seja mais um louco no meio de um povo louco, no meio de um povo insensato, no meio de um povo tolo. Sabe por quê? Agora nós vamos para o capítulo 10, do verso 1 ao 7. Porque Salomão vai dizer que existem algumas implicações para uma vida tola. E muitos de nós estamos hoje sofrendo. Não é um sofrimento que você consegue expressar, mostrar para as pessoas que você está sofrendo. E às vezes esse sofrimento, ele não é percebido pelas outras pessoas. Porque é um sofrimento da alma. É um sofrimento de alguém que deseja Cristo, deseja as coisas do reino, mas pelo fato daquilo que está debaixo do sol, do lugar onde você vive, está tudo correndo super bem, isso dá uma falsa impressão. Parece que as coisas estão tranquilas, estão boas, quando na verdade, por conta de algumas atitudes tolas, comportamentos de pessoas como se fossem loucas, estão trazendo algumas implicações na minha vida e na sua vida, em que às vezes a gente não percebe, mas está fazendo um grande estrago. Olha o que ele diz no verso 1 do capítulo 10. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Vou falar bem rapidinho por que Salomão faz menção de mosca, perfume. Antigamente, o perfume ele era feito da seguinte forma: as pessoas pegavam o azeite, colocava dentro de um recipiente, pegava flores, ervas e colocava ali dentro e deixava por um tempo o azeite extrair a essência daquela planta, daquela erva. O que ele está dizendo aqui é que enquanto esse produto está ali sendo trabalhado, se cair
um inseto ali, aqui ele diz uma mosca, morrer ali dentro, estragou tudo. Todo aquele trabalho foi por água abaixo. Assim como aquele perfume que estava sendo feito. E aí tem que jogar fora. Não adiantou nada o trabalho, não adiantou esperar. Isso aqui é o contexto da época. Salomão está usando isso como exemplo para dizer para as pessoas, para mim e para você, que você pode fazer tudo certinho, 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 mas se você fizer uma besteira, foi tudo por água abaixo. Acabou. Por isso que ele diz que a insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Vocês talvez já tenham ouvido falar ou lido alguma coisa de grandes empresários que quebraram suas empresas. Ou de homens que cuidavam de empresas que por causa de uma decisão jogou tudo por água abaixo. Acabou. Fechou o negócio. Por causa de uma decisão insensata, por causa de uma decisão que não foi pensada. Por causa de uma decisão onde existia muito mais interesse próprio do que no próprio negócio em si. Por causa de uma decisão que apontava para um futuro, para uma coisa mais para frente, errada. E uma decisão errada faz com que muitas pessoas fechem os seus negócios. E se a gente pensar nisso na nossa família, no nosso relacionamento, aqui dá para passar a noite conversando. Sabe por quê? Porque existem casamentos que eles vão bem, tudo muito legal, show de bola, top, mas por causa de uma palavra maldita, você cria uma tensão na casa, tudo azeda, sai do controle e você agora, um casamento, uma família que estava indo super bem, agora estão vivendo grandes conflitos por causa de uma palavra maldita, por causa de um comportamento ou de uma atitude insensata, louca, como um tolo. Porque não pensou na hora de falar, não refletiu naquilo que estava acontecendo, mas simplesmente falou, simplesmente agiu. E aí aquele casamento, aquela família, aquele relacionamento que vinha sendo trabalhado, em um momento, um insetozinho caiu ali e estragou. Aquele período, aquele momento que estava sendo vivido. Por isso que Salomão disse, e eu repito para vocês, que pesa mais a insensatez do que a sabedoria. O verso 2, ele diz o seguinte: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Ele é insensato. Ele não está pensando naquilo que é bom ou ruim, ele simplesmente faz. Percebe que o louco, o insensato, o tolo, ele é impulsivo. Ele não tem freio. Ele olha, logo ele quer agir, ele não se segura, ele não se controla. Ele não pensa naquilo que ele vai fazer, ele simplesmente faz, ele simplesmente fala, ele quer resolver da maneira dele. Ele é um tolo, ele é um insensato. É o que Salomão está falando. Mas quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Olha que engraçado, né? O tolo, ele mostra que de fato ele é tolo. Ele se revela para as pessoas diante das suas decisões, diante das suas palavras, diante de como ele conduz as coisas, como ele se relaciona. E aí eu acho que nós conhecemos muitas pessoas assim. Nós conhecemos muitas pessoas assim.
Sabe? É aquela figura que parece que tem o dedo podre. Aonde ele bota a mão, tudo sai do controle. Sabe? Aquela pessoa que vai chamar um filho ou uma filha para conversar, ele consegue de um ambiente agradável, de uma conversa que tem tudo para ser boa e edificante, ele estraga. Porque ele não sabe conduzir. Porque ele não sabe falar. Porque ele não é um pai ou uma mãe que observa, que olha os movimentos que os seus filhos estão fazendo, para na hora certa ele lá sentar e conversar. Isso serve para nós homens como maridos e também para as nossas esposas. Na hora de decidir de fazer alguma coisa. Mas o insensato não. O tolo, o louco, ele não pensa assim. Ele é assim. E ele vive assim. E ele cria problemas. Você vai conversar com ele sobre alguma coisa, uma conversa bacana, essa conversa no final está saindo uma discussão. Porque ele está defendendo aquilo que ele acredita, aquilo que ele acha e acabou. Não baixa a guarda. Não tenta entender a posição do outro. Ele não pensa em evitar uma discussão, mas ele quer ganhar a discussão, ele quer lutar, ele quer, sabe... Ele quer ser tolo, ele quer ser um insensato, ele quer ser um louco diante daquilo ali. Mas ele não sabe, mas ele está vivendo como um tolo. Ele está vivendo como um insensato. E aí, como é que eu e você, como nós podemos não ser tolo, insensato e louco no meio de pessoas que estão vivendo nesse mundo dessa forma? Como é que nós podemos reagir e lutar contra essas coisas? Salomão, ele vai falar algo no verso 4, muito interessante. Ele vai chamar a atenção para as nossas emoções. Olha o que ele diz. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Vocês conseguem imaginar a cena desse verso? Salomão era rei. Lá no seu palácio existiam vários pontos de pessoas que cuidavam de determinadas áreas do teu palácio, das terras que ele governava. E ali existiam pessoas que estavam abaixo de grandes autoridades e estavam exercendo naquele lugar também a autoridade. E eu vou repetir. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Irmãos, pensa quantas vezes eu e você não tomamos decisões de supetão. Ouvimos e dane-se. Dane-se o que isso vai dar. Já falei, já resolvi. Nós temos aqui alguns militares, né? Irmãos que trabalham em forças armadas, sabem disso. Chega a ser engraçado, pelo menos eu já vi em filmes, né? O comandante chega lá e desce o sarrafo, o soldado está ali. Eu fico imaginando como ele deve estar por dentro, né? Doido para dar um soco na cara do fulano. O cara está ali esculhambando, tal. E no final ainda tem que bater lá a continência. Beleza? Tá ótimo. Deixa o dia que eu estiver acima de você. Mas tudo bem, hoje eu vou... Mas tem que se segurar. Tem que se segurar. Ele está dizendo o seguinte, porque se esse cara aqui, que está sendo chamado a atenção por causa da ira do teu superior,
ele vai jogar tudo por água abaixo. Ele vai perder a oportunidade, ele está ali exercendo o trabalho dele, a função dele, o trabalho, a sua profissão. Então, uma atitude aqui de supetão, uma resposta atravessada, dizendo o seguinte: olha, eu não tenho sangue de barata. Ele vai falar assim: tudo bem, então você pega as suas coisas e vai embora, porque aqui eu sou a autoridade. E aí Salomão está dizendo para mim e para você o quê? Acalma, conta de 1 até 10, engole esse sapinho, porque você não está sendo um tolo, um insensato, você não está sendo um louco, você está sendo sábio, prudente, porque você olha lá para frente e vê que isso tudo um dia vai passar. Olha o que Provérbios 16, não está aqui, perdão, mas olha o que ele diz. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Os textos, eles são autoexplicativos, né? Você lê, você logo percebe. Você entende, mas traz isso para a sua vida. Pensa nesse texto e traz ele um pouco para o contexto que você está vivendo. Melhor é um homem paciente do que o guerreiro. O guerreiro conquista, irmãos. O guerreiro luta. O guerreiro nasceu para vencer, para desbravar as coisas. Mas ele fala: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Conquistar coisas nesse mundo é excelente, é muito bom. Alegra a alma, né? O coração. A gente se sente satisfeito, isso é muito bom. Mas não precisamos viver como alguém que está em guerra o tempo todo. Não precisamos viver dessa forma, sabe? Lutando para ganhar algo. Sabe aquelas pessoas, e eu já fiz isso, não tem problema, está filmando, irmãos, caso alguém esteja me vendo, eu sou um pecador e já fiz muito isso que eu vou falar agora. Sabe quando você está no seu dia a dia dirigindo e você quer disputar com o cara do seu lado um espaçozinho ali na estrada? Não, meu lugar não vai tomar não. Sabe, tá aquele engarrafamento, aí você sente que o cara, ele ligou a seta, hein? Você fala: aqui ele não vai entrar. Aí você fica até... Aí o cara vê que não dá, ele sai. Você vê: tá louco eu, hein? Sabe? Sou guerreiro, posso dar mole não. Coisa boba. É numa dessa que surge um problema e você... agora eu tenho que resolver. Em questões de segundo a vida muda. Você está ali com um BO para resolver. Você está com um problema, uma coisa que você poderia resolver, simples. Você poderia ter evitado. Tem um amigo que está aqui nessa noite, um irmão, e ele tem uma frase muito interessante. Esses dias eu até lembrei. Uma vez a gente estava junto e eu não me lembro qual foi a situação, se alguém nos fechou, se teve alguma situação. Lembrei, essa semana passada estava com outro amigo andando aqui no Rocha e de repente um carro entrou na minha frente e freou. Aí um amigo que estava comigo falou assim: você fez alguma coisa com ele? Você fechou ele? Eu falei: não, nem vi esse carro. Ele falou: caramba, que coisa, né? Eu falei assim: é caminhão de lixo. Tá doido para entornar porcaria na vida de alguém? Então, deixa ele ir.
E esse amigo, irmão que está aqui, ele falava muito disso. Deixa isso para lá, cara. Não se mete nisso não, deixa para lá. Então, de fato, tem horas que a gente precisa ser assim. Não se envolver em confusões, em problemas que não fazem sentido, que na verdade só vai mostrar para o nosso coração de que nós somos valentes, nós somos guerreiros, nós somos fortes, que nós queremos sim resolver as coisas, que nós não vamos deixar nada passar. Então tem coisas na vida que eu e você precisamos ser pacientes e não guerreiros, estar o tempo todo lutando, querendo estar acima das pessoas ou ganhando aquilo as coisas nas quais nós estamos vivendo. Isso serve para uma conversa, serve para uma amizade, serve para uma conversa dentro de casa, com a esposa, com o esposo, com os amigos, serve para uma conversa com o nosso chefe, serve para uma conversa com o nosso subordinado, serve para tudo na vida. É melhor ser paciente do que ser um guerreiro. Existem muitos guerreiros por aí, muitos ousados, muitos loucos, muitos tolos, que hoje talvez não estejam mais entre a gente, talvez esteja com uma grande sequela ou consequência na tua vida, por causa de uma atitude impensada. Ainda em Provérbios, olha só o que Provérbios 25, 28 diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quando você pensa que você é forte, quando você pensa que você não... Eu estou usando esse exemplo, irmãos, mas não estou dizendo que você tem que, ou eu sou certinho nessas horas, mas a gente precisa pensar, nós não podemos ser tolos, nós não podemos ser insensatos, nós precisamos pensar nos pequenos detalhes. Então, quando você pensa que está sendo forte, você na verdade está sendo extremamente vulnerável, porque aquela situação que aconteceu com você, aquela conversa, ou aquele momento fora de casa, enfim, qualquer lugar que você esteja, ele não te deixou forte. Ele não fez de você um cara sábio, uma mulher sábia. Na verdade, ele te deixou mais vulnerável. Os muros foram derrubados. Você não tem mais proteção, porque o que está te dominando, o que está hoje te governando, são justamente essas atitudes, essa maneira de fazer as coisas, de pensar as coisas. Porque, na verdade, existe uma insensatez, uma loucura dentro de nós, fazendo a gente tomar essas decisões. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Em muitos momentos da nossa vida, nós seremos sábios com fantasias de louco. Sabe quando você vai numa festa fantasia que você bota lá a fantasia de um personagem? As pessoas olham para você e veem aquela fantasia, mas ali dentro tem uma pessoa totalmente diferente daquela fantasia. E às vezes nós vamos viver assim. Nós vamos colocar fantasias de tolo, mas nós somos sábios. Quando eu digo fantasias de tolo, nós vamos abrir mão de algumas coisas, nós vamos engolir sapo, nós vamos pensar antes de falar, nós vamos ser humilhados em algumas situações, mas em algum outro momento da vida você vai ver que valeu a pena. Eu não estou dizendo aqui que você tenha que ser covarde diante de uma situação que exige de você uma postura correta. Isso é ponto. Eu estou falando de atitudes e reações nossas, que a Bíblia deixa claro que foi uma atitude, uma reação insensata, que trouxe prejuízo,
que está afetando a nossa alma, a nossa comunhão com Deus, o nosso olhar para aquele mundo, para aquela realidade acima do sol que nós estamos vivendo aqui. O insensato, ele vai agindo conforme as suas emoções. E aí a Bíblia diz que você tem que se segurar. Você precisa se segurar nela, você precisa se firmar nela. É ela que vai trazer para você e para mim esse controle. O controle das nossas emoções. E como é que a gente faz isso? Como a Bíblia nos ensina a viver dessa maneira, com as nossas emoções controladas, com as nossas emoções seguras. Não é novidade para vocês, nem para mim, que uma das coisas, ou a principal coisa que segura as minhas emoções, os meus ímpetos, as minhas atitudes impensadas, é a Bíblia. E por isso eu queria mais uma vez chamar a sua atenção para que você ore, para que Deus te dê sede de ler a Bíblia. E quando eu falo para que você ore e peça a Deus para que Ele te dê sede de ler a Bíblia, porque esse desejo que você tem de não ler a Bíblia, de valorizar outras coisas, você pode ter certeza que isso é uma ação do diabo na minha e na sua vida. E você não pode ficar parado mediante a uma situação dessa. Você precisa reagir quanto a isso. Não se contente em estar aqui aos domingos. Não se contente em levar uma bandeira de que você é um cristão, de que você conhece pastores, de que você conhece pessoas, de que você frequenta uma igreja. Mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia, ela vai te orientar a viver de uma maneira sensata, de uma maneira sábia. Ela vai te ensinar a tomar as decisões. É difícil, irmãos, viver aqui? É difícil. Não é fácil. Mas olha lá para frente. Lá é top. Lá é maravilhoso. E não é uma ilusão. Nós vamos chegar lá. Nós estamos caminhando para lá. Mas enquanto nós estivermos aqui, é necessário que você busque em Deus meios de você viver de uma forma que você não seja um tolo e nem um louco. Olha o que ele diz nos próximos versos. Ele percebe um outro mal, uma outra situação. Ele diz: há um outro mal que vi debaixo do sol. Existe um outro mal que eu vi aqui onde nós estamos vivendo. Um erro cometido pelos que governam. Isso aqui a gente vê toda hora. Ele vê um outro mal, e esse mal é o erro que os que governam cometem. Olha o que esses caras que governam fazem. Tolos são colocados em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. A palavra rico aqui não é para uma pessoa que tem dinheiro, mas é para alguém, para uma pessoa que era capacitada a exercer um cargo dentro de um reino. Ele tinha as habilidades, ele estudou para isso. Então ele era competente para fazer alguma coisa, mas ele está dizendo o seguinte, que aqueles que não eram competentes eram colocados em cargos elevados. Ou seja, era um tolo, um ignorante, um louco, cuidando de coisas importantes. E o cara que era competente, ele estava cuidando de coisas inferiores. Foi isso que Salomão estava vendo.
governos, autoridades, dando poder a pessoas que não podiam ter poder. E aí, quando você pensa nisso, quando a gente traz hoje para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, pessoas são colocadas em determinados locais de liderança, quando na verdade elas não têm capacidade de estarem ali. Aquele que deu tem algum interesse, e esse interesse nem sempre é bom, porque ele não está pensando nas pessoas que esse tolo vai governar, ele está pensando no que esse tolo vai trazer de benefício para você. Se esse tolo vai aproveitar essa oportunidade, desse lugar alto, desse lugar onde tudo acontece, desse lugar onde tem tudo que um homem deseja, ele vai colocar essa pessoa ali, esse tolo, porque na verdade ele não quer que ele pense no povo, ele quer que ele pense naquele que o colocou ali. E isso a gente vê demais. Isso a gente vê demais. Era isso que estava acontecendo naquela época que Salomão estava sinalizando. Mas sai agora do mundo antigo, daquele momento, e pensa hoje nos dias de hoje. Pensa aqui. Não pense na questão literal do texto, trazendo para os dias de hoje, dentro disso que eu falei para vocês. Pessoas com poder, dando poder a pessoas que não têm condições. Pensa comigo de uma outra maneira. Vamos trazer isso para o nosso coração. Sabe o que esse texto chamou a minha atenção? Sabe no que foi dito para mim enquanto eu orava? O que saltou assim aos meus olhos, no meu coração? Sabe a nossa família? Nossa esposa, nossos filhos? Eu e você assumimos papéis de governo sobre ela. Nós assumimos o papel de governo sobre a nossa família. E o que ardeu muito meu coração quando eu estava falando... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus é testemunha disso. Quando eu cheguei nesse verso, eu busquei toda a parte contextual dele, de como Salomão vivia, como era o reino, por que Salomão trouxe esse texto à tona, por que ele trouxe essa informação. Isso era o que ele via, e isso afetava ele. E eu comecei a orar a Deus, falei, Deus, eu posso trazer para os dias de hoje e pensar assim nos nossos governos, nas pessoas que exercem autoridade. Eu posso pensar nessa hierarquia que existe por aí de governo. Mas não adianta eu ficar olhando para esses caras e apontando o dedo. Eu trouxe isso para dentro da minha casa, para a minha posição de governo dentro da minha casa. Eu, Alessandro, como marido, como um pai. E existem coisas importantes na minha casa que precisam ser tratadas por alguém sábio. Existem coisas na minha casa que eu preciso agir de valores eternos, que nada nesse mundo paga, que é cuidar dos meus filhos, aconselhá-los, falar para eles do reino, ser um bom marido, honrar minha esposa, cuidar dela. Mas a questão é que muita gente está deixando isso ser conduzido por um homem insensato, por um homem tolo. Mas quando se refere às outras coisas que não têm o valor que uma conversa, uma oração, uma leitura, um ensinamento bíblico, uma direção espiritual para uma família, aí ele demanda toda a sua força.
Ele ou ela é um guerreiro. Aí você tem a figura de um homem, eu, Alessandro, nas horas em que eu preciso ser sábio, porque as coisas elas são elevadas, elas não pertencem a esse mundo, eu sou um tolo. Porque elas passam. Porque eu não trato com elas como um homem de Deus, como alguém que vive numa outra esfera, vamos dizer assim, numa outra pegada, na contramão do sistema. Eu sou um tolo resolvendo coisas importantes, mas quando se trata de coisas que não têm valor, que vai se acabar, vai ficar aqui, eu me coloco como alguém sábio. Aqui eu me esforço, aqui eu me dou, aqui eu me preparo. E aí, lá no início, quando eu falei para vocês das implicações que existem na vida de um tolo, a gente começa a ver coisas acontecendo ou surgindo, que a única coisa que a gente faz é o seguinte: por quê? O que aconteceu? Eu sou um cristão, eu vou à igreja. O que está acontecendo, irmãos, é que nós, eu e você, em momentos da nossa vida, nós estamos dando aquilo de maior importância para um tolo governar. Não um sábio, não um homem transformado pela palavra de Deus. Melhorou? Não. Melhorou? Tá. Isso aqui é uma troca de valores. Nós estamos trocando os valores. E aí ele diz: tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. O simples, o que acaba, o que passa, recebendo mais investimento, recebendo mais atenção. E o que importa, o que é eterno, sendo deixado de lado. Para ilustrar isso aqui e encerrar, Roboão, filho de Salomão, depois que Salomão morre, ele assume. E existe uma cena muito interessante, isso está registrado em 1 Reis. Um povo volta até Roboão e diz o seguinte: o seu pai, ele colocava sobre nós um jugo pesado. Ele exigia da gente muito trabalho árduo, difícil. E nós o servíamos sempre. Será que você poderia melhorar isso? Diminuir? Será que você poderia repensar isso? Roboão vai e pede conselho aos sábios que ajudavam Salomão também a tomar algumas decisões. Eram pessoas de idade, experimentadas da vida, sábios. E eles chegaram para Roboão e falaram assim: olha só, serve esse povo. Serve esse povo e eles vão te servir. Ajuda esse povo e eles vão te ajudar. Roboão vai e diz o seguinte: não vou tomar nenhuma decisão agora, até porque eu pedi que eles fossem embora e voltassem daqui a 3 dias, mas eu quero ter uma outra opinião. E ele vai agora
para os seus amigos, aquelas pessoas que cresceram com ele, jovens que cresceram com ele. E ele diz o seguinte: o que vocês acham que eu devo fazer com esse povo? Aqueles jovens que agora estavam fazendo parte da vida de Roboão, naquele reino, diz o seguinte: seu pai tratou eles com jugo, muito serviço, muito trabalho. Sabe o que eu acho que você deve fazer? Dobra esse negócio. Dobra. Castiga mais eles. Eu fechei com essa história simplesmente para falar para mim e para você que as nossas decisões, elas precisam vir do Senhor. E elas precisam ser pensadas. Elas precisam ser analisadas. Elas precisam ser agidas com tranquilidade, com calma, não com correria. A decisão de alguns reis no Velho Testamento os prejudicou muito. Prejudicou muito a vida desses caras. Destruiu muita gente. Fez o povo tomar caminhos errados. Que a minha vida e a sua vida possa tomar um novo rumo. Ter um novo jeito de caminhar e de ver a vida e de tratar a vida. Gostaria que você ficasse de pé para a gente orar. Chamar os meus irmãos para a gente cantar e ceiar.